Cara, tivemos um El Clássico digno de El Clássico. Eu não sei pra vocês, mas eu achei um jogaço. Brasileiros brilhando, um caos de gols e muita loucura. E o Barcelona campeão da Supercopa da Espanha. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Bernardo, você está no Imparcial Futebol Clube. Já vai deixando aí seu like, sua inscrição, seu compartilhamento. E vamos falar de El Clássico. A gente teve, né, no último domingo, o Barcelona e Real Madrid na final da Supercopa da Espanha. E é interessante a gente parar para analisar que tivemos um El Clássico que ambos os times vêm com um saldo positivo. Geralmente, eu não vou falar que todos, mas geralmente você tem um dos times se sobressaindo ao outro. Só que nesse caso, os dois vinham de uma boa fase. O Barcelona ganhou 9 partidas seguidas, sendo 5 sem sofrer gols. 8 dessas partidas foram marcando 2 gols ou mais de diferença. O Real Madrid vinha de 5 vitórias seguidas e bons resultados durante esse processo. E o jogo tinha uma expectativa de ser bem equilibrado. O Barcelona vinha com Juan Garcia, Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Baldé, Fermín López, De Jong, Pedri, Yamal, Lewandowski e Rafinha. O Real vinha com Courtois, Carreira, Hilsen, Tchouaméni, Asensio, Rodrigo, Camavinga, Bellingham, Valverde, Gonzalo Garcia e Vini Júnior. E antes, eu queria perguntar se caso tiver algum espanhol vendo esse vídeo, cara, por que tanto Garcia, velho? Sério, isso vocês atrapalham o roteirista, mano. Porque o que acontece? Tem 3 Garcia no jogo. Aí o que tem que fazer? Tem que colocar o nome completo. Ah, mas é obrigação. Querendo ou não, é obrigação do diretor. Mas, cara, 3 nomes. Você tem Juan Garcia, você tem Eric Garcia, você tem Gonzalo Garcia. Enfim, vamos lá, vamos pro jogo. Primeiro tempo, o jogo ele teve uma certa intensidade, apesar de não ter chances tão claras assim, porque o jogo relativamente estava bem estudado, só que o Barcelona estava dominando bem mais. O Real ficava com as oportunidades que a linha alta do Hansi Flick deixava escapar. E ficou esse jogo mais ou menos até os 36 minutos de jogo. 36 minutos de jogo, o Rafinha, logo depois de ter feito uma finalização horrorosa, e aquele momento eu fiquei com muito medo do Rafinha virar e falar assim, putz, agora o Rafinha não vai jogar bem esse jogo. Logo depois desse lance, o Rafinha vai e acerta um chute muito consciente, um chute muito bem colocado, para fazer 1-0, vencendo inclusive o Tchouaméni, o Courtois, que quase triscou nela com o pé, se você vê o lance. Fica um tempo com o Real Madrid tentando jogar e tudo mais. Nos 47, o Vini, ele pega na ponta, dá um drible, se eu não me engano, no Koundé. Ele dá uma caneta e faz o gol do 1-1. E o que acontece? Nos 45, o juiz deu 3 de acréscimo. Então o jogo era para ter terminado aos 48. Só que sai o gol do Vini. E aí 2 minutos depois sai o gol do Lewandowski do 2-1. E aí 1 minuto depois o Gonzalo Garcia faz um gol. 1 minuto não, né? 2 minutos. 2 minutos depois o Gonzalo Garcia faz um gol. Então foi um caos. Inclusive o gol do Lewandowski. Golaço, gol de centroavante. Craque, gênio da bola que nem o Lewandowski é. E o gol do Gonzalo Garcia foi aquele gol que, cara, a bola não queria entrar. Porque bate acho que no Rafinha. Aí depois bate na trave, bate na outra trave para poder entrar. Então é aquela bola que a gente acha que não vai entrar, mas que acaba entrando. No segundo tempo, o Real começou a ser um pouco mais agressivo e começou a ter mais possibilidades de virar o jogo.
E aí, isso foi mais no início do jogo. Com o tempo, o jogo começou a ter requintes de clássico. Então era um jogo muito truncado, era um jogo que tinha muita falta, era um jogo que tinha muito cartão amarelo. E aí, no minuto 73, o Rafinha acerta um baita chute para desempatar o jogo, contando até com o desvio do Gonzalo Garcia, mas que foi um baita gol. E no final do jogo, a gente acabou tendo uma blitz merengue, com o Juan Garcia sendo extremamente crucial em dois momentos. A gente tem a expulsão do De Jong, que aparentemente é uma expulsão meio tática. Só que num jogo de 3-2, cara, você não conta com essas coisas. Você não conta com essas expulsões táticas, sabe? Sei nem se tem expulsão tática, mas tipo assim, tu não conta com esse tipo de coisa, sabe? Porque pro outro time empatar o jogo e acaba com todo o seu planejamento, vai dar palitinho. E teve um chute do Carreiras, que parou no Juan Garcia, que foi tipo assim, não lembro se era o Camavinga ou se era o Tchouaméni. Ele recebe a bola, ele poderia ter dominado e virado e chutado, que ele faria o gol. Ele deu o corta-luz. O Carreiras veio, dominou, ele chutou. Só que o cara vai me chutar rasteiro, cara. Você tá na frente do gol. Você não chuta rasteiro. Você chuta pro alto. Ah, mas vai isolar. Não interessa, você tá na frente do gol, velho. Se tu isola na frente do gol, tu tem algum problema. Tem algum problema de finalização, às vezes sua pontaria não é a melhor de todas. É claro que não dá pra cobrar tanto do Carreiras, porque o Carreiras é lateral. Só que na situação que tá ali, a bola tá no pé dele, é ele que tem que botar a bola na gavetinha, pô. Não tem jeito. E começando a fazer alguns comentários a respeito do jogo, eu fiquei muito intrigado de por que o Mbappé não começou jogando. Cara, tá nítido que o Mbappé é um dos jogadores mais importantes desse time. Eu não sei se foi por conta de lesão, eu até esqueci de pesquisar a respeito disso, mas eu acho que é uma pauta que é válida. Porque logo depois do terceiro gol do Barcelona, não vou lembrar quando, eu lembro de ter visto o Mbappé em campo. E aí, cara, beleza. Tu tem seu melhor jogador no banco, numa final. Ah, mas Supercopa, não interessa, velho. Os dois times estavam titulares, praticamente. E aí você deixa de colocar o seu titular. Quando coloca, querendo ou não, você ter um jogador do calibre do Mbappé é um acréscimo muito grande pro seu time. Então, ele entrou, ele teve suas oportunidades, mas não acho que foi um jogo, nossa Deus, do Mbappé. Mas, cara, tá no jogo é pra usar. E eu queria destacar aqui as partidas dos jogadores brasileiros. Tanto do Vini, que o Vini foi bem nessa partida. O Vini arrumou jogo, o Vini tava ofensivo no jogo. Ele, apesar de ter tocado um pouco na bola, ele foi eficiente, ele fez o gol e ele precisava desse jogo, sabe? Ele precisava. Não vou falar que ele precisava desse jogo porque o Real Madrid perdeu. Mas ele precisava de um jogo que ele jogasse bem, sabe? Que ele, sabe, fizesse um gol, fizesse uma assistência, pra ele voltar a motivação. Porque o Vinícius Júnior tá bem irregular, eu diria, desde a época da bola de ouro. Desde a bola de ouro do Rodri. Que o Vinícius Júnior tá irregular. Que ele não tem jogado tão bem, que ele não tem apresentado mais o mesmo desempenho daquela temporada. Então, é importante o Vinícius Júnior fazer esses bons jogos, principalmente porque esse ano é ano de Copa. E o Vinícius Júnior, queira você ou não, é um dos principais jogadores do clube, da seleção. E eu não falo isso por questão de técnica, mas é por questão de... é o cara que tá mais tempo lá. O Vinícius Júnior já tá lá, já tem muito mais tempo do que Rafinha, do que esses outros caras. Então, querendo ou não, é um jogador extremamente importante. É um jogador que, em boas condições, é titular da seleção. Então não adianta a gente querer... não pode deixar o Vinícius Júnior. Não, o Vinícius Júnior tem que jogar bem, sabe? E falei disso, agora vamos falar dele. Que partidaça do senhor Rafinha, mais uma vez castigando o Real Madrid, cara.
O Rafinha fez um jogadoraço, fez uma partidaça. 2 gols, quando teve passe importante, apareceu no jogo, ajudou no meio campo, foi ofensivo. Cara, que partidaça do Rafinha. Inclusive, que temporada do Rafinha. Se eu não me engano, são 17 jogos e 11 gols, assim, por aí, 11 gols, acho que 14 contribuições. Cara, é coisa pra caramba. É um jogador que agrega muito pro time do Barcelona. E você consegue ver a importância do Rafinha no Barcelona quando ele volta. Dos 12 jogos que o Barcelona joga, só um ele perde, que é o jogo contra o Chelsea, que, se eu não estiver enganado, ele entra no segundo tempo. E desses 12 jogos, 6 jogos ele contribui com 10 gols ou assistências. Então, cara, pode ser que o Rafinha não faça mais aquela temporada que ele fez, que era a temporada de Bola de Ouro. Mas é inegável que o Rafinha, ele já está fazendo uma segunda temporada que tenha muitas qualidades, assim como a primeira teve, sabe? É uma qualidade excelente. Ele é magistral nesse último terço. Sabe finalizar, sabe aparecer em momento grande. Então, isso é muito importante para um jogador que vai jogar uma Copa do Mundo, para um jogador que é extremamente importante para a seleção brasileira, principalmente porque em 2022 ele não foi bem na Copa, então ele precisa se provar numa Copa do Mundo. E esses jogos dão uma motivação a mais e dão até uma confiança a mais. Falando mais do Barcelona, além do Rafinha, Yamal também foi bem, teve drible, teve chance criada. O Juan Garcia, cara, que goleiraço é Juan Garcia, pô. Eu nunca imaginei que eu veria o Barcelona sem Mark ter Stegen. E aí eles contratam o Chesney, que supre bem a falta do Ter Stegen. E logo depois eles contratam o Juan Garcia, que eu pensei que seria terceiro goleiro. Mas, cara, que goleiraço. Teve umas 2 bolas do Real Madrid que a bola foi no meio, só que a bola foi no meio com tanta velocidade que, cara, não tem chance de defesa, sabe? O Juan Garcia foi excepcional. E, assim como todo o time do Barcelona, o Juan Garcia foi excepcional. O Pedri foi maestro em campo. O Pedro dominou aquele meio campo. E falando de Real Madrid, pontos negativos, Arda Güler, não sei o que, aí o Asensio, o Gonzalo Garcia. Eu acho que o Gonzalo Garcia, ele fica muito apegado, né? O fato dele entrar fica muito apegado ao Super Mundial. E aí, o que acontece? O Real empresta um atacante que eles poderiam ter de titular, e esse atacante faz um gol na estreia, né? Ora, como são as ironias da vida, né? Enfim, Barcelona foi absoluto. E uma aspas para vocês. Eu posso estar enganado. E eu com certeza vou ser usado de corte, mas tudo bem. Esse time do Barcelona bem bate Bayern de Munique e Arsenal e é campeão da Champions. É isso. Loucura, maluquice, talvez. Só que as peças que o Barcelona tem e a organização que o Barcelona tá essa temporada, o time do Barcelona consegue bater campeão de Champions. Consegue ser campeão de Champions, assim como conseguiria na temporada passada. Deu um mole contra a Inter de Milão, mas se chegasse na final, era amplo favorito. Seria bem equilibrado, na verdade, contra o PSG. Mas essa temporada, se o Barcelona manter essa boa fase, é campeão de Champions. Não tem jeito. Essa é a minha opinião. Mas e aí? Qual que é a sua opinião? O que você acha? Você madridista, tá bolado com o Real Madrid de Xabi Alonso? Você, torcedor culé,
Você gostou da atuação do time? Você gostou da atuação do Rafinha? Vamos conversar nos comentários. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like nesse vídeo. Se inscrevam, compartilhem aí com seus grupos de WhatsApp. E é isso, pessoal. Uma boa semana e que Deus abençoe vocês.